Glória a Deus, queridos. Hoje eu quero falar mais benefícios da oração em línguas. Tem muita coisa maravilhosa, tem muito segredo, tem muita chave dentro da luz das Escrituras sobre a importância, a relevância da oração em línguas celestiais, em línguas desconhecidas ou, como alguns falam, línguas estranhas. Então eu quero trazer aqui mais mistérios, mais segredos, para que você se sinta motivado a orar em línguas constantemente. E Paulo fala na palavra, ele diz assim para os coríntios: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vós. Então, para começar, uma grande vantagem, se você pegar em 1 Coríntios 14:4, Paulo fala assim: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E essa palavra edificar do grego quer dizer oikodomeu, que quer dizer o quê? Na tradução, essa palavra grega quer dizer construtor de casas. Ou seja, quando você ora em línguas, você edifica a sua casa celestial. Ou seja, você edifica a tua casa espiritual. O teu espírito cresce em dimensões maiores. Então, quanto mais línguas celestiais você orar, melhor, não é? Então eu falo, nunca é demais. Aliás, a gente sempre fala, né? Você pode até orar em português, você pode orar a palavra de Deus, mas na essência, o meu desejo, e eu creio que esse é o desejo de Deus, que você ore muito mais em línguas no dia a dia, porque você fala em mistérios para Deus também, diz a palavra. Então, isso é de uma relevância poderosíssima e tem várias chaves. Outra coisa que eu queria trazer para você, sempre que você lê na Bíblia que tiver escrito assim, por exemplo, orando no Espírito, ou orando em todo o tempo no Espírito Santo, quer dizer o quê? Quer dizer oração em línguas, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem o livro de Judas. No livro de Judas, que só tem um capítulo, né? Esse todo aqui é o livro de Judas, certo? Ó, livro de Judas. Então, nele, você vê que no versículo 20, Judas 1:20, ele fala assim, orando no Espírito Santo. E o que quer dizer isso? Orando no Espírito Santo quer dizer oração em línguas, tá bem? Oração em línguas. E por quê? Aonde que eu posso confirmar isso? Onde que eu confirmo isso na palavra? Que quando eu falo que, quando o autor, o escritor da carta está falando orando no Espírito, eu tenho certeza. Como é que eu tenho tanta certeza que isso quer dizer oração em línguas desconhecidas e celestiais? Basta você ir no livro de 1 Coríntios 14:14. Eu vou abrir aqui com vocês também. No livro de 1 Coríntios 14:14 diz assim, ó: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Olha que interessante. Então o que Paulo está falando? Se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Portanto, quando eu oro no espírito, eu estou orando em línguas desconhecidas, em línguas estranhas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é poderoso. Isso é uma chave poderosa, porque tem muita gente que só ora em línguas no calor da emoção, dentro da igreja e tudo mais. Não, mas você precisa orar. Paulo também diz na palavra, ore sem cessar. Você pode orar dirigindo, orar no trabalho, orar caminhando na rua, mas principalmente que você tenha um tempo de qualidade no secreto, no seu momento de adoração, de qualidade com Deus. Você precisa também orar em línguas, e muito, ok? Tem até um livro, tem um autor que muitos irmãos conhecem, um homem de Deus que já está com Jesus, chamado Dave Robertson, e ele tem um livro chamado Andando no Espírito. E nesse livro, ele fala ele dá o testemunho dele, que ele fala que ele ficou 6 meses orando em línguas no horário comercial, porque ele não estava trabalhando mais, e o trabalho dele era servir Jesus. E aí ele ficou 6 meses orando em línguas. E quando ele parou, um dia Deus levou ele para uma igreja e lá ele foi usado para operar curas e milagres extraordinários, e o ministério dele rompeu de uma forma sobrenatural. Então, assim, não há nenhum avivalista hoje
que não ore em línguas celestiais, nenhum avivalista que não creia no batismo de fogo com a evidência das línguas celestiais. Não é? Você pode pensar em qualquer avivalista, William Seymour, John D. Lake, Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, todos eles oravam em línguas estranhas. Todos eles amavam. Acho que o único avivalista que não orava em línguas foi o Billy Graham. Não é? Por quê? Porque ele era cessacionista. Apesar do Billy Graham ser muito usado por Deus, por incrível que pareça, o Billy Graham, ele era cessacionista. Ou seja, cessacionista são as pessoas, os irmãos em Cristo, que não creem nos dons do Espírito Santo. Ou seja, é uma inverdade, não é? É um absurdo isso, mas acontece. Então o Billy Graham, apesar de ser usado por Deus, dele pregar, de multidões se converterem através da pregação dele, ele não orava em línguas e não cria nos dons do Espírito Santo, nos milagres, curas e profecias e por aí vai. Infelizmente, mas ele é um homem de Deus, foi muito usado por Deus e é isso aí. Mas com certeza, aquele que não crê no poder de Deus, não é? Ele, com certeza, ele vive um evangelho aleijado, um evangelho limitado, um evangelho religioso e irracional, ok? Então, glória a Deus. E eu quero trazer aqui mais uma vantagem muito interessante voltando para o livro de Judas. Olha que interessante, falando dos benefícios da oração em línguas, à luz das Escrituras. Então, voltando aqui, ó, no livro de Judas, irmãos, olha que coisa linda, poderoso. A carta de Judas é um alerta. Eu vou te dar até uma lição de casa. Estuda a carta de Judas, dá uma lida, você vai perceber, vai refletir que Judas está dando um alerta para a igreja, para tomar cuidado a determinadas pessoas que não são de Deus e que estão se infiltrando nas igrejas, ok? Então o que ele fala? No versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. E aí ele vai falando desses homens, não é? Dessas pessoas. No versículo 11 ele fala, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, ele está dando um alerta aqui sobre pessoas infiltradas que não são de Deus e que causam dentro das igrejas, na comunhão com os irmãos, no corpo de Cristo. E aí, no final, no versículo 20, ele dá uma solução para nós. E olha que chave poderosa. Esse é o nosso glorioso Jesus, esse é o nosso amado Espírito Santo. Olha o que ele fala, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia! Então, ou seja, ele está falando o quê? Que é para nós edificarmos a nós mesmos na nossa santíssima fé. A nossa fé está sendo edificada fazendo o quê? Orando em línguas desconhecidas, orando no Espírito Santo. Então, amados, fica aí mais uma chave. Eu vou trazer mais vídeos sobre vários benefícios da oração em línguas. Fique atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo e vai revelar coisas preciosas, tá bom? Shalom Adonai, Deus abençoe e até a próxima.